mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Este podcast irá para o ar no dia 19 de abril de 2023, a poucos dias de mais um aniversário do 25 de abril e exatamente 50 anos depois da fundação do Partido Socialista. Sendo um dos poucos partidos socialistas, trabalhistas ou sociais-democratas, no sentido exato do termo e não na estranha adulteração portuguesa, que não tem origem sindical e operária, o PS implantou-se mais fruto das circunstâncias do que de escolha contra os comunistas e a extrema-esquerda e não, como na generalidade da Europa Ocidental, contra a direita, conservadora ou liberal. De tal forma que a experiência da geringonça, apesar de muito mais tímida do que os frentismos experimentados em França ou em Espanha, foi vista como um momento histórico, décadas depois das lutas do PREC. O PS confunde-se com o regime. Desde a fundação do regime, cheia de esperanças, que correspondeu não apenas à libertação do país, ao fim da colonização tardia, mas a um desenvolvimento económico e social assombroso, até às duas últimas décadas de estagnação em que o PS governou grande parte do tempo. O meu convidado de hoje não esteve na fundação do Partido Socialista, nem nele militou nos primeiros anos de democracia. Estava, na sua juventude, noutro campo político. Mas é uma das principais figuras do partido, conotado com a ala mais centrista. É também, antes de tudo isso, a segunda figura do Estado. E é exatamente na instituição a que preside que a democracia portuguesa lida com um fenómeno que, apesar de tardio, era previsível que chegasse a Portugal. Uma extrema-direita que desafia as regras de convivência democrática que, pelo menos desde os finais dos anos 70, eram aceitos por todos. Tem sido, aliás, protagonista de vários confrontos com o Chega e não falta quem identifique, na forma como o faz, uma vontade de valorizar este adversário para tornar a direita sua refém e a esquerda refém do PS, o único que pode impedir André Ventura de se aproximar do poder. Augusto Santos Silva, que vem pela segunda vez ao Perguntar Não Ofende, na anterior como Ministro dos Negócios Estrangeiros, me dirá se esta leitura é injusta. Muito obrigado por ter aceitado este meu convite. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Nós vamos entrar primeiro, muito rapidamente, por uma questão da atualidade, que tem sido muito falada nestes dias, que é a vinda de Lula da Silva ao Parlamento. Acha que este processo de convite a Lula da Silva foi bem gerido? Sim. É só isso? Sim, eu tenho uma certa dificuldade em elaborar muito sobre uma coisa que me parece tão simples, tão evidente e que eu tenho pena que se tenha transformado num motivo de incidente político. Portugal tem várias boas tradições. Uma das boas tradições que tem é que não há visita de Estado a Portugal que não inclua um momento no Parlamento. Esse momento pode ser uma reunião com o Presidente do Parlamento, pode ser uma reunião com o Presidente e uma delegação pluripartidária. Normalmente, o meu conhecimento, todos os Presidentes fazem questão de ter uma delegação pluripartidária com eles nessas reuniões. Pode incluir uma assistência simbólica durante breves minutos a uma sessão plenária que esteja a decorrer. Normalmente o Presidente ou a Presidente em questão sobe à tribuna e os deputados saúdam, normalmente com palmas em pé de todas as bancadas na generalidade dos casos. Ou pode incluir uma sessão solene de boas-vindas. A sessão solene de boas-vindas foram poucos casos, dedicada, tudo, não foram? São, nos últimos 20 anos, talvez tenha aproximado 2 dezenas. Dou o exemplo, vários presidentes brasileiros, desde Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso, Lula da Silva, que já teve uma sessão de boas-vindas em anterior mandato, presidentes de países africanos de língua portuguesa, o presidente de Angola, o presidente de Moçambique. Mas com discurso ao Parlamento Sim, a sessão de boas-vindas significa que o presidente do Parlamento fala e que a personalidade convidada também fala. E a minha pergunta é, ter sido no 25 de Abril, já não vai ser na sessão solene
Foi um problema? Houve aqui um desencontro ou não houve um desencontro? Não é nenhum desencontro. Dentro das datas possíveis na visita de Estado, foi a data em que a agenda do presidente Lula, a agenda do presidente português e a agenda do Parlamento português coincidiam. Não vejo, aliás, que haja nenhum problema. Aliás, dá-se o caso, em 1987 ou 88, aconteceu que a então presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau se encontrava de visita a Portugal. E sabem em que consistiu a sessão solene? Consistiu em 3 discursos. O discurso do presidente da Assembleia da República de então, o professor Vítor Crespo, o discurso da presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau e o discurso do então Presidente da República Portuguesa. Portanto, isto nem sequer, se fosse na sessão solene do 25 de Abril, nem sequer era um precedente. Mas não foi, e eu propus, e houve um amplo consenso na Conferência de Líderes, que nós dedicássemos uma sessão de boas-vindas expressamente, dedicássemos-la ao Presidente Lula da Silva. Como dedicamos em momentos anteriores a outros presidentes de França, de Itália, de Moçambique, de Angola, quer dizer, países que nos são especialmente próximos. Não personalidades, países. O presidente Collor de Mello, no Brasil, teve direito a uma sessão solene de boas-vindas no Parlamento português. Porque era o presidente do Brasil. Portanto, incomoda a posição de Lula da Silva sobre a Ucrânia? Não incomoda no sentido em que não me incomodam as políticas externas de outros países. Agora, a posição do presidente Lula da Silva, que expressou nos últimos dias sobre a Ucrânia, não é coincidente com a posição portuguesa. Aliás, até significaria uma certa evolução em relação à posição brasileira, porque o Brasil tem votado nas Nações Unidas, especialmente agora no mandato Lula da Silva, de forma inteiramente clara na condenação da agressão russa. Agora, é preciso terem atenção que Portugal, sendo um país da NATO e da União Europeia, é um país aberto ao mundo e que defende convictamente nos sistemas de alianças a que pertence, que esses sistemas de aliança dialoguem com o Sul. E por isso é muito importante para nós também dialogar com o Brasil, como dialogar com a África do Sul, com a Índia, com Angola ou com Moçambique, sobre também a avaliação que fazem acerca da guerra contra a Ucrânia, e dei apenas exemplos de países próximos de Portugal que não têm a posição que Portugal tem em relação à guerra contra a Ucrânia. Para mim, isto tudo é muito simples, tudo é normal. A organização da sessão segue o padrão habitual, portanto fala... Mas há uma coisa que parece que não vai seguir o padrão habitual. O Chega já prometeu qualquer coisa, não se percebeu ainda muito bem o quê, qualquer coisa na sessão. Não o preocupa o que eu tenho a dizer, que haja um problema que pode não ter efeitos diplomáticos, mas um problema nessa sessão de boas-vindas ao Presidente do Brasil. Os deputados, a começar por mim próprio e todos os restantes 229 deputados, têm à luz do seu estatuto um dever de urbanidade e um dever de não causar com o seu comportamento o desprestígio da Assembleia da República. E espero que todos os deputados cumpram esse dever. Eu tenho o dever, segundo o regimento, de assegurar a ordem e a disciplina no plenário, e essa é a minha obrigação. Porque o efeito, se houvesse algum problema, que eu espero que não haja, mas se houvesse algum efeito, antes mesmo dos efeitos diplomáticos, haveria um efeito sobre o próprio Parlamento e sobre o prestígio do Parlamento. Há deveres mínimos de cortesia e de hospitalidade que nós devemos seguir. Se convidamos alguém para ir em nossa casa, não é para insultá-lo, não é para perturbar a visita que nós decidimos, suscitar, e portanto espero que todos os deputados, independentemente de quais sejam os grupos parlamentares, se comportem na sessão com a urbanidade exigida, com a cordialidade exigida, sendo certo que isso não significa que não possam exprimir a sua dissonância. Há várias formas, aliás. Na praxe parlamentar há várias formas de uma pessoa exprimir que não está de acordo, por exemplo, com o discurso que está a ouvir. Não bate palmas, ou não. Aliás, até houve o caso, de uma vez, em que um grupo parlamentar se levantou, em sinal de respeito perante a personalidade que estava a ser convidada, mas como não concordava com o que a personalidade tinha dito, não bateu palmas.
Eu até me lembro de um caso em que deixaram uma pomba numa gaiola, não sei se lembra, foi com um presidente americano, não me estou a lembrar exatamente com qual é que foi, também fez uma Mas, portanto, o que eu intervenção. estou a dizer é que, mesmo quando nós queremos exprimir dissonância, há formas corteses, educadas, urbanas e respeitadoras dos deveres de hospitalidade que podem ser utilizadas. No dia em que esta entrevista foi para o ar, amanhã, 19 de abril, o Partido Socialista faz, como disse, 50 anos. Penso que em 1973 era da União Operária Revolucionária, uma organização trotskista que iria mais tarde integrar a LCI, só entrou para a PS em 1990, corrijam-me se estou a dizer alguma coisa que está errada. Está a dizer bem, para ser totalmente verdadeira, em 1973 eu tinha 16 anos de idade, quando o Partido Socialista foi fundado, andava no que então se chamava Liceu, no correspondente hoje ao 11º ano, e pertencia a uma estrutura chamada Comitês de Ação Liceal, que vinha descobrir, já depois do 25 de Abril, que era enquadrada nessa União Operária Revolucionária. Okay. E aderi formalmente ao Partido Socialista em 1990, depois de anos em que, os anos necessários para teve no MES também, passou pelo MES, vagamente, tenho ideia que vagamente. Não é? Sim, sou eleitor, nunca fui... Nunca foi militar. Não, eu desde que percebi, logo a seguir ao 25 de Abril, já contei esta história várias vezes, qual tinha sido o papel de Lev Trotsky na repressão do chamado massacre em Kronstadt, a repressão da revolta, do levantamento dos marinheiros de Kronstadt. Abandonei qualquer veleidade de pertencer a organizações de natureza marxista-revolucionária, como então se dizia. Agora ia brincar e dizer, espero que nunca descubra o papel dos sociais-democratas na morte da Rosa Luxemburgo, para não ter que abandonar o Partido Socialista. Não, mas não é o equivalente. Não é o equivalente. Não é o equivalente. Aliás, nessa altura os sociais-democratas eram mesmo chamados sociais-fascistas pela extrema-esquerda alemã. Sim, mas não vamos discutir a história. Não era isso que eu ia discutir. Eu ia falar do Partido Socialista. Bem, mas é verdade, eu pertenço a uma geração e pertenço a um grupo, aliás numeroso nessa geração, que fez a passagem da formação política inicial que teve nos tempos da adolescência no esquerdismo, portanto as referências fundamentais sendo o Maio de 68 francês para o meu grupo, outras revoluções, e depois fez uma transição para a social-democracia, ou o socialismo democrático, que demorou os anos que foram necessários e que do ponto de vista político se concluiu nas eleições presidenciais ganhas por Mário Soares. Nós apoiámos Maria de Lourdes Pinto da Silva na primeira volta e assim impedimos que Salgado Desenha passasse à segunda e apoiámos convictamente Mário Soares na segunda volta, e a leitura que fizemos depois da primeira maioria absoluta do professor Cavaco Silva é que precisávamos de reforçar o campo da esquerda democrática para que o país tivesse uma alternativa progressista. Ajuda-me à pergunta que eu iria fazer, que é, o PS, como aliás disse na introdução, confunde-se com o regime. Não é verdade. Deixa... Eu, aliás, devo dizer que não concordo com nenhuma das linhas da sua introdução. como teremos a oportunidade... Algum erro eu teria cometido, se concordar. Acha que isso hoje é ouvido por parte da população? Mas eu por acaso não disse, quando disse que confundo com o regime, não era uma crítica. No sentido mexicano do termo. Não, era no sentido em parte elogioso, não é? Portanto, ou seja, há uma primeira... O PS está associado a todos os momentos, bons e maus. Diga assim, o PS é o fundador do regime democrático, portanto, tal como nós o conhecemos. Para mim o regime é isso. A minha pergunta é, se acha que a maior parte da população vê esta ideia que o PS é, em grande parte, o regime como uma coisa boa? Não sei, eu acho que o Partido Socialista, por acaso, e agora falo como membro do Partido Socialista, ao longo da nossa conversa, temos que fazer sempre, quando me fizer perguntas como Presidente da Assembleia, eu tenho que responder grande parte da minha entrevista vai ser como membro do Partido Socialista, não falo como cidadão. Eu acho que o Partido Socialista tem uma grande vantagem em relação a outros partidos, que é a imagem pública está estabilizada há muito tempo. Para a generalidade dos portugueses, o Partido Socialista quer dizer duas coisas: democracia liberal e parlamentar de um lado, europeísmo do outro. E assim tem sido essa a identidade do PS, portanto um partido moderado, um partido
cuja adesão ou vinculação à democracia de matriz liberal ninguém questiona, um partido que se situa no centro-esquerda, na esquerda democrática, ou como se quiser dizer, para mim são equivalentes, e um partido que se distingue pelo seu europeísmo. E essa imagem é uma imagem muito consolidada na população portuguesa. Então deixa-me ir à parte que eu imagino que discorda da minha introdução mais provavelmente. Houve um extraordinário desenvolvimento económico, não é esta parte, houve um extraordinário desenvolvimento económico e social do 25 de Abril aos anos 90, os números indicam-no, e consequentemente uma grande confiança das pessoas na democracia. Na primeira década e meia de integração europeia, as duas coisas reforçaram-se, ou seja, um desenvolvimento económico, um desenvolvimento social e uma confiança na democracia, desde o início deste século, coincidido com a adesão ao euro. Podemos discutir se é isso, se é essa a questão ou não. Entramos em estagnação económica, os números também o dizem, não somos os únicos, mas entramos em estagnação económica, alguma perda de direitos sociais e, consequentemente, uma perda de confiança na democracia, coisa que estudos de opinião, etc., também demonstram. A democracia já esteve mais saudável do ponto de vista da confiança dos portugueses. Não estamos num impasse neste momento enquanto país. Não creio. Em primeiro lugar, essa descrição que arruma as décadas de progresso como sendo a primeira década e meia a seguir à integração e cataloga as duas décadas já decorridas do século XXI como décadas de retrocesso de direitos sociais ou de estagnação económica ou de falta de progresso, é uma imagem que eu não acompanho. E não acompanho desde logo como sociólogo que sou. Há um problema de crescimento económico que o país tem. Portugal é um dos maiores perdedores da entrada da China na Organização Mundial do Comércio e do que isso significou e do alargamento a leste da União Europeia. E da adesão ao euro, não? Portugal, não, da adesão ao euro não, embora os termos em que a conversão do escudo ao euro foi feita, são termos que nos prejudicam, que nos prejudicaram. Mas, na minha opinião, não havia alternativa e era impensável que Portugal não aderisse na primeira vaga de adesão. Nós até podemos concluir que não há alternativa e, no entanto, reconhecer que a adesão não foi possível para o país. Podia não haver outra alternativa. Que a economia portuguesa tem problemas estruturais endógenos, porque todos estes que eu referi são exógenos. Os dois mais importantes para mim são um problema de produtividade, que é devido sobretudo às questões não das características da força de trabalho ou da sua qualificação, mas que tem a ver sobretudo com as características da organização do trabalho e, portanto, da gestão das organizações. E depois o país também teve uma dificuldade em realizar a transição para etapas tecnologicamente mais exigentes da economia. Neste segundo aspecto, houve um progresso notável nestas duas primeiras décadas do século XXI. Em matéria social, as duas primeiras décadas do século XXI são décadas de progresso e, portanto, eu não compro essa de ter havido um retrocesso nos direitos sociais. Dou apenas um exemplo muito simples e posso dar, é um exemplo, num certo sentido, contra mim próprio. Quando eu fui Ministro da Educação em 2001, a taxa de abandono escolar precoce andava nos 40%. Portanto, quase metade dos jovens entre os 15 e os 24 anos nem estudavam, nem tinham concluído o ensino secundário. Hoje anda nos 6%. Comparado com o tempo em que eu fui Ministro da Educação e tinha responsabilidade também no ensino superior, a taxa de frequência, a taxa de diplomação no ensino superior em Portugal praticamente duplicou, se não mais que duplicou. Nós temos hoje os indicadores de pobreza mais baixos da série. Temos os indicadores de desemprego mais baixos da série. E assim sucessivamente. Falou dos indicadores. Eu, quando estava a falar de direitos sociais, estava, por exemplo, a falar de direitos laborais. E o emprego, como sabe, uma coisa não é paralela à outra. Pode até ter pleno emprego e menos direitos laborais. Não, porque há uma coisa chamada a qualidade do emprego, que não é exatamente... Sim, mas se medir em termos de precariedade, nós temos melhorado, aliás, substancialmente, em particular nos últimos anos, em que a taxa de contratos sem termo aumentou consistentemente. Se falar em termos de remunerações,
elas têm tido um crescimento inferior ao desejável, evidentemente, mas têm tido inferior um crescimento. Inferior ao aumento da produtividade. E do ponto de vista da negociação coletiva, bom, podíamos estar aqui 2 horas a discutir quais são as razões que explicam o impasse que se verifica nos setores em que esse impasse se verifica, sendo que esse impasse não é genérico. Como acontece em grandes partidos, há diversas correntes dentro do Partido Socialista. Mas a minha principal divergência, não quero interrompê-lo, interrompe. Em relação à sua introdução, é essa ideia de que o PS se formou contra o PCP, a extrema-esquerda. Não se formou. Eu diria ao contrário. Não se formou. Não se formou. Implantou-se. Não se formou, implantou-se, que é uma coisa diferente, até disse que é provavelmente que nem é por escolha própria, é o motivo das circunstâncias. O PS implantou-se no país a seguir ao 25 de Abril, não foi antes. Formou-se antes, mas implantou-se a seguir ao 25 de Abril. Sim, claro. E implanta-se num confronto, em grande parte, num confronto com os comunistas e a extrema-esquerda. O que não é uma escolha, resulta da estou à vontade para dizer, porque nem fazia parte do partido nessa altura, como bem assinalou. Mas a razão pela qual o Partido Socialista se tornou um grande partido de massas, um grande partido popular em Portugal, característica, aliás, que nunca mais perdeu e espero que não perca, é porque foi o partido que defendeu a democracia parlamentar e liberal contra os ataques a que ela foi sujeita, quer à extrema-direita, porque também a defendeu em particular do 25 de novembro, quer da extrema-esquerda, incluindo a Mel Antunes, que por acaso não era do Partido Socialista, mas era alguém próximo, foi a pessoa como que sabe, o grupo dos 9 tinha bastante influência do Partido Socialista, é verdade. Como acontece, nós estamos sempre a desviar. Peço desculpa. Não faz mal, a culpa é minha, que o chamei à colação. Como acontece em grandes partidos, há diversas correntes do Partido Socialista. A mais à esquerda, pelo menos assim é vista, tem sido protagonizada por Pedro Nuno Santos, com quem teve, aliás, confrontos ideológicos também normais dentro dos partidos políticos. Os episódios da TAP fragilizaram o antigo ministro, que, aliás, o primeiro-ministro não tem feito grande questão em proteger. Como avalia o desempenho de Pedro Nuno Santos? Pedro Nuno Santos é um quadro muito importante do Partido Socialista. Teve um papel importantíssimo no governo, que eu pude, aliás, acompanhar de perto como secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Foi uma peça essencial no primeiro governo António Costa. No caso do Ministério das Infraestruturas, não pôde fazer o seu mandato durante o tempo suficiente e espero que agora possa, quando regressar ao Parlamento, mostrar de novo as suas qualidades. Gostei da descrição que fez dos acontecimentos, mas não me respondeu à pergunta. Como é que a única coisa que eu posso dizer desempenho? É que se eu disser que a expressão que usou, confronto ideológico, para mim é debate de ideias. Sim, confronto ideológico é debate de ideias. Eu acho, aliás, uma coisa saudável que se faça nos partidos. Sim, eu acho que não me compete a mim fazer esse tipo de avaliações de outras pessoas, não. O Ministro das Finanças também está sobre ataque pelo que possa acontecer em relação ao despedimento da CEO da TAP. Eu não quero aqui falar da TAP, não é tanto isso que me interessa. Mas não há o risco do PS desbaratar os possíveis nomes para a sucessão a António Costa e chegar ao fim deste ciclo no estado em que o PSD está há anos com crises de liderança? Em primeiro lugar, não vejo que esteja no horizonte de curto ou médio prazo uma questão de sucessão no Partido Socialista. Há de ter uma sucessão. E o que António Costa tem feito, na minha opinião, muito bem, é criar oportunidades para que uma nova geração de quadros no Partido Socialista venha a emergir, visto que, evidentemente, o futuro já não será com a minha geração, são gerações mais novas que têm... E não sente que está a haver um desgaste de algumas das figuras que se falava, que geralmente se falam Não devemos ser ingênuos. Há uma operação, palavra que eu utilizo em sentido meramente neutro, não estou a dizer nenhuma conspiração, há uma operação, quer dizer, um conjunto de ações que são realizadas, que parte de um pressuposto cuja validade não sei avaliar, que é o pressuposto de que Pedro Nuno Santos já não conta e que sistematicamente tem procurado também usar como alvos outros que as pessoas envolvidas
nesse tipo de ações pensam que possam ser agora potenciais candidatos, mas isso é vida política normal. Bem, isso sei. é A minha vida pergunta política é se essa operação está a ser bem sucedida ou não. Não me parece. Tem-se falado muito da dissolução da Assembleia da República, a que preside. E onde acha que vem? Portanto, agora outra vez pergunta como Presidente da Assembleia. Não, agora como isto vai ser um bocado esquizofrénico. Responda como quiser, está a ter sempre este problema, portanto. De onde é que acha que vem este debate? Da Constituição. A partir do momento em que a Constituição atribui, bem, na minha opinião, ao Presidente da República um poder de demissão do governo que é condicionado à verificação de problemas de ausência de funcionamento regular das instituições e lhe atribui um poder decisório que não é arbitrário, mas é um poder dele e uma responsabilidade dele de dissolução da Assembleia da República. Quem quer que conheça a Constituição sabe que o regime tem essa válvula de escape. Mas como todas as válvulas de escape, ou na terminologia que os presidentes costumam empregar, a bomba atómica, é algo que se deve usar quando ela é estritamente necessária e quando não é possível recorrer a nenhumas outras das válvulas que o sistema tem em caso de crise. Como eu acho que o país não vive nenhuma crise política, nem sequer consigo compreender a discussão. O Parlamento funciona normalmente, as leis são aprovadas, aliás 4/5 das leis, os 44 decretos aprovados até ao momento nesta legislatura contaram com votos de mais de do que um grupo parlamentar, com votos favoráveis de mais do que um grupo parlamentar. Como em média cada ministro há um ministro em comissão parlamentar a ser fiscalizado cada 2 dias, dia sim, dia não, em média, há um ministro a ser fiscalizado no Parlamento. Como o debate político no Parlamento é vivo, o Parlamento funciona de forma absolutamente normal. Como sabe, não houve só dissoluções quando o Parlamento não funcionava de uma maneira normal. O exemplo que tem sido dado é o de Pedro Santana Lopes, é o exemplo que tem sido mais dado é essa dissolução. O Parlamento funcionava normalmente. Eu acho que em homenagem à nossa inteligência, sim, nós devemos evitar gastar 1 minuto que seja para explicar um ao outro porque é que as situações não são comparáveis. Mas nós não estamos a falar sozinhos. Acredita que com este grau de crispação e os efeitos sociais da inflação, o Governo terá condições para chegar a 2026? Eu imagino que vai dizer que sim, mas é difícil. Quer dizer, essa pergunta, se eu respondesse que não, era de facto a caixa da entrevista. Acho que parava já a entrevista e ia já dar... Nem continuava. A minha pergunta é... Portanto, são perguntas que não são perguntas. A minha pergunta é se tem consciência da dificuldade que o Governo enfrenta, quer por um grau de crispação que não era tão habitual assim na política portuguesa, quer com a crise da inflação, que tem efeitos, como nós sabemos até noutros países, também tem efeitos corrosivos da coesão social e política do país. Quais são as condições para que um governo, qualquer que ele seja, siga o seu mandato até ao fim? Em primeiro lugar, condições de natureza política, que este governo tem uma maioria no Parlamento, a maioria vota em bloco, o apoio da maioria ao governo parece inquestionável. Em segundo lugar, realiza políticas que produzem resultados e que vão mitigando os problemas ou resolvendo os problemas ou fazendo reformas ou obtendo de qualquer outra maneira progressos. Condições do ponto de vista externo, quer dizer, não estamos envolvidos em nenhuma guerra que exija, por exemplo, um governo de unidade nacional, mesmo aí nem seria necessário dissolver o Parlamento, uma relação normal com os restantes órgãos de soberania, as instituições funcionarem de acordo com as suas regras sem haver da parte do governo, direto ou indiretamente, atropelo dessas regras. Quanto ao nível de crispação ou de empolamento que haja, não me parece que um governo possa ser avaliado em função desse nível de crispação, porque senão não há governo que aguente. É preciso distinguir aquelas que são razões objetivas
ligadas às condições de vida das pessoas, às condições de natureza política, ao diálogo interinstitucional, ao próprio funcionamento do governo e à sua liderança, é preciso distinguir essas questões, que são questões verdadeiras, que são questões pertinentes, das questões que têm a ver com o facto de alguém achar que haver um secretário de Estado que faz uma asneira deve ser imputado diretamente ao Primeiro-Ministro e motivo para pedir a admissão desse secretário de Estado começa a ser um bom saco de boxe agora. Não, estou a falar em geral. Estou a falar em geral. Mas há uma conclusão que o Presidente da República também faz leituras políticas. Dentro de certos limites, evidentemente, mas também faz leituras políticas. E há um momento que o Presidente da República pode achar que o Parlamento está de tal forma desfasado da realidade política do país que é bom. E como é que mede esse desfazamento? Na sua subjetividade, não é? Porque essa avaliação compete ao Presidente da República, mas não são as sondagens que a determinam. Não é o estado da opinião pública e muito menos o estado da opinião publicada. No dia em que uma democracia aceitar que a sorte de um governo depende do favor que esse governo tenha na opinião publicada, depende da opinião que os órgãos de comunicação social manifestem sobre esse governo, ou depende do andamento das sondagens, nesse dia temos uma crise no regime democrático. Acha que a comunicação social trata mal este governo? Não foi isso que eu disse, eu estou a falar em geral. Estou a fazer uma pergunta. Estou a falar em geral. Acha que a comunicação social é hostil em relação a este governo? Mas não creio. O que eu acho é que Portugal, neste momento, visto do meu ângulo, naturalmente, Portugal, neste momento, tem um pequeno problema. E esse pequeno problema merece o nome de empolamento. Não, nem sei bem porquê, mas enfim, sou mais objeto de observação do que sujeito, portanto tenho uma certa dificuldade em analisar com a distância necessária. Não sei bem porquê, repito, um conjunto de pequenas questões sem nenhuma relevância ou sem nenhuma legitimidade são transformadas em casos políticos da maior gravidade. Acha que a TAP não tem? Exemplo. Já vai ao exemplo que ia dar, mas acha que a TAP não tem essa relevância, por exemplo? O que aconteceu na TAP, ou o que se sabe agora que aconteceu na TAP? Pois, então diga-me o que é que aconteceu na TAP para eu lhe dizer se tem relevância ou não. É que eu tenho uma comissão de parlamentar de inquérito a decorrer. Foram feitas até agora, julgo que 4 ou 5 audições. Das 60, não é? E a Comissão Parlamentar de Inquérito, até por respeito para com os deputados que a constituem, nós devemos esperar que ela conclua os seus trabalhos, produza o seu relatório e então avaliar. Do que já se disse, o que se verificou são várias coisas, na minha opinião, expectáveis, já leva alguns anos disso, portanto, aqueles que eram crucificados num minuto, no outro minuto são canonizados. O que é que se alterou para passar da crucificação à canonização? A relação deles com o governo. Há pessoas que chegam lá e dão opiniões políticas em vez de responder a perguntas, opiniões, por exemplo, sobre o comportamento do grupo parlamentar que o está a interrogar, e depois há 3 factos que surgiram, vamos ver se serão confirmados, mas tudo indica que o sejam. Um deles grave, na sua quase infantilidade, ou pelo menos ingenuidade, que é um membro do governo responder a um mail de uma presidente executiva que lhe pede uma opinião sobre a data e o horário de um voo. Outro que tem também importância. E agora, estes factos não creio que permitam dizer, neste estádio do trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, temos uma crise do regime. Não creio. Mas posso estar a ver mal. Qual era o exemplo que ia dar? Era a TAP ou era outro exemplo? Não, estou a falar eu sei, mas há pouco interrompi-o e falei da TAP. Sobre empolamento ia dar outro exemplo. Sim, coisas que chegaram a merecer primeiras páginas de jornais. Para dar um exemplo que me toca especialmente, porque eu também sou casado com uma universitária que também tem financiamento
para a sua investigação da FCT, dizia-se que a ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior tinha que se demitir porque o respectivo marido, como investigador, recebe fundos da Fundação de Ciência e Tecnologia, que por sua vez está na tutela dessa ministra. Digamos que esse caso, como sabe, durou meio-dia. É mesmo preciso não perceber nada. É quando eu estou a dizer que esse caso demorou meio-dia porque era tão absurdo que não... Mas há outros casos. Sim, portanto, é preciso distinguir. Há coisas graves que se passaram e que foram corrigidas ou devem ser corrigidas. Não estou a dizer o contrário. A sucessão de casos provocou desgaste no governo e isso acontece, não será a primeira vez que sucede com este governo, ou pelo menos não é este o primeiro nem o último governo a que sucede essas coisas, mas o que eu queria dizer é que é preciso ter aqui algum sangue frio e algum efeito, alguma noção de escala. Não ajuda num ano 13 demissões no governo, eu não sei se já ultrapassou os 13. Ou seja, não ajuda a ideia de que há um empolamento. Vai-me obrigar a ir uma a uma. Às 13, mas são 13. É que há uma demissão de uma ministra por razões políticas, que acarreta evidentemente a demissão dos seus 2 secretários de Estado, 3. A demissão de um ministro acarreta a demissão de um... Esquecemos as 3. Pronto. Há mais do que um ministro ao fim de um ano que já se demitiu, o que não é comum. Não é comum ao fim de um ano de governo. Quantos ministros é que já se demitiram? Teria de fazer as contas, pelo menos... Olha, no primeiro governo em que eu participei, que foi o segundo governo Guterres, ao fim de um ano havia havia pelo menos uma remodelação que tinha sido feita, aquela que me envolveu a mim, passando de secretário de Estado para ministro, e depois outra, quando passei de ministro da Educação para ministro da Cultura, só para dar o meu próprio exemplo. No segundo governo que participei, que foi o primeiro governo Sócrates, o Ministro das Finanças demitiu-se ao fim de 3 meses. E podia continuar. Agora, estou a dar exemplos de casa para não dizerem que eu agora estou o exemplo que estava a dar do primeiro governo Sócrates demitiu-se por razões dele, ou seja, não se demitiu por nenhuma razão política. Nós temos a saída da ministra... Depois explicou porque é que se tinha demitido. Nós temos uma demissão de uma ministra da Saúde que sai... Um caso, aliás, devo dizer que o próprio governo devia explicar o seu critério para a saída da Ministra da Saúde. Isso aí não me pode incompreensível, imagino. E o Ministro das Infraestruturas, e são 2 ministros de peso, importantes neste governo. Não são casos quaisquer. A verdade é que eu acho que há muito empolamento no debate político, imenso. Agora é verdade que este governo, se nota ao fim de um ano, um desgaste deste governo, que não é habitual ao fim de um ano, uma maioria absoluta. Isso parece-me. E que as demissões, assim o... Repara, nós começamos esta parte da conversa, eu não sou procurador do governo, naturalmente, e portanto está-me a levar para um terreno no qual eu não devo estar. Mas começamos essa conversa por um ponto que me diz respeito a mim, que é a dissolução do Parlamento. Foi por aí. Portanto, eu não estou a dizer que o governo tem governado bem ou mal. Não estou a dizer isso. Não estou a dizer que o governo fez bem isto ou bem aquilo, que as crises não desgastam. Não estou a falar disso. Estou a dizer apenas o seguinte, que não me parece que uma observação minimamente distanciada haja qualquer crise política em Portugal que leve quem de direito a colocar a questão da dissolução. Não me parece. E a crispação não é argumento, porque, insisto, não estou a falar deste governo, estou a falar do regime democrático. No dia em que nós aceitarmos que é a opinião publicada, designadamente os comentadores televisivos, ou é o favor da comunicação social, ou é o Estado, o suposto Estado da opinião pública, tal como averiguado por sondagens, ou mesmo são as eleições de natureza não legislativa que determinam a sorte de um governo, nesse dia a democracia portuguesa terá perdido uma das suas forças principais, que é a estabilidade e a previsibilidade. É apenas isso que eu estou a dizer. Não quero continuar a desviar-me, devo recordar. Eu durante 4 anos que António Guterres demitiu-se por causa de umas eleições que não eram as legislativas, falando de pântano. Não é verdade. Não é verdade. António Guterres demitiu-se, eu sei do que falo, claro, todos nós sabemos, não é?
Demitiu-se porque ganhou eleições com o azar dos távoras, ficou 115-115. No primeiro ano, se não nos 2 primeiros anos, mas pelo menos no primeiro ano, conseguiu aprovar o Orçamento de Estado com, se não falha a memória, a abstenção do PCP, portanto negociou à Depois esquerda. foi o queijo limiano. Não conseguiu da segunda vez e teve que recorrer ao chamado queijo limiano, portanto vivia esse impasse político na Assembleia da República e teve uma derrota nas 2 cidades principais nas eleições autárquicas. Com o regresso da obsessão do déficit... E não estou a dizer que eu tivesse estado de acordo com ele nessa coisa. Não, eu até achava que o governo devia apresentar uma moção de confiança no Parlamento. E responsabilizar os partidos. E ver quem é que... E como sabe, o PS defendia, e julgo que ainda defende, a chamada moção de censura construtiva, isto é, que um governo minoritário só possa ser derrubado por uma moção de censura se aqueles que a fazem aprovar têm um candidato alternativo, como acontece em Espanha, aliás. Com o regresso à obsessão pelo déficit que ultrapassa as exigências europeias, pode discordar neste momento, mas eu dou todas as deixas sempre. As dificuldades no SNS, as greves na escola pública, a crise na habitação e a perda de salário real que a inflação traz. Não teme que o PS esteja a deixar de conseguir representar, agora de uma forma um pouco mais estrutural, pode, se quiser, comentar cada uma destas coisas, mas de uma forma um pouco mais estrutural, representar as camadas populares e mais pobres, e que esses votos nem sequer estejam a ir para a esquerda, mas para a extrema-direita? São várias questões. Eu devo dizer que uma fuga de votos do PS, o que é menos provável é que se faça em benefício dos partidos que estão à esquerda do PS. Uma fuga de votos do PS, mostra a sociologia eleitoral passada, nestas circunstâncias faz-se sobretudo para o centro, e aqui é preciso ver com cuidado. Os esquerda costumam subir quando o PS sobe, na realidade. Costumam acompanhar a subida do PS. E costumam perder muito quando o PS perde, designadamente quando as pessoas intuem que o PS perde porque eles não o apoiaram. Deixa-me só fazer aqui um intervalo. Aconteceu uma exceção nas últimas eleições. O PS subiu com uma grande queda dos partidos à sua esquerda, coisa que não era habitual. Portanto, esse voto pode regressar a esses partidos, mas não é isso que as sondagens indicam. Sim, seja como for. Julgo que a expressão eleitoral do PCP e do Bloco de Esquerda nas últimas eleições é absolutamente excepcional. E, portanto, é excepcional no sentido negativo do termo. E, portanto, que eles tenderão a recuperar pelo menos parte, alguns. Agora, o que eu digo é que quem pensa que o ataque ao PS, percepcionado pela opinião pública como tal, resulta em vantagem para os partidos que o atacam a partir da sua esquerda, está enganado. Mais uma vez, em ciência é assim. Isto é, tem sido uma regularidade, nem sequer é uma lei, tem sido uma regularidade que existirá até o dia em que seja desmentida. Exatamente, portanto, vale o que vale, é uma constatação empírica. Agora, eu acho que tudo depende muito das áreas. Repara, no que diz respeito aos salários, os salários sofreram com a inflação. A inflação come os salários. A luta contra a inflação é uma luta do ponto de vista da política pública muito complexa, porque evidentemente nós não podemos deixar de procurar mitigar as perdas de rendimentos das famílias provocadas pela inflação, mas ao mesmo tempo não podemos alimentar a inflação com subidas nominais de salários. Não há nenhum dado que diga que o aumento de salários nesta inflação específica que está na oferta, não está na procura, tivesse um efeito de espiral inflacionista. Nenhum dado. Aliás, os dados indicam todos o oposto nesta inflação específica, que é diferente de outras. O que noto, eu embora seja professor de uma faculdade de economia, não sou economista, o que eu noto é que os economistas em que eu confio estão divididos. E há uns que sustentam que, exatamente por ser uma crise de oferta e não de procura, o impulso inflacionário provocado por subida de salários é desprezível, e há os que dizem coisa diferente. Portanto, eu aí, aí apenas posso exprimir essa pluralidade de opiniões técnicas que conheço. Agora, de qualquer modo, o que o Partido Socialista fez
significa que para o terço mais baixo dos salários da administração pública não há perdas de rendimentos provocadas pela inflação. Os aumentos na função pública no terço inferior são aumentos reais, com este novo aumento. E em relação aos pensionistas, a generalidade dos pensionistas, a grande maioria dos pensionistas, tem hoje subidas reais de pensões. Portanto, mais uma vez, aí é preciso relativizar. Quer passar para a educação? Não, eu quero falar do geral, se não tem uma percepção... Mas está a criar... Não estou, que é verdade que... Está a seguir um bocado essa... Não é a técnica que eu quero dizer, mas esse ambiente que eu queria... Há uma coisa que não é falsa. Estou a tentar desconstruir. Há uma coisa que não é falsa. As greves... Esta era... Vamos às greves? Não, mas deixa-me só dizer isto. Independentemente agora do que acha sobre as greves, elas existem. E isto tem uma consequência. Num ano que não é um ano como outro qualquer. Não é um ano letivo como outro qualquer. Saímos de uma pandemia em que muito tempo foi perdido e, portanto, basta haver... era preciso quase dar, não vou exagerar, mas era preciso quase dar mais aulas do que seria normal ou ter intensificado. E, evidentemente, as greves não ajudam. E os problemas do SNS não são um empolamento. São verdadeiros. Normalmente, já acontecia no tempo em que eu estava no Ministério da Educação, mas normalmente, por razões, aliás, que eu acho compreensíveis, os Ministérios da Educação resistem a dar informação concreta sobre níveis de adesão à greve, que são medidos em função das justificações de faltas que são apresentadas em relação aos dias em que as greves são convocadas. E mesmo que essas justificações de faltas não indiquem o motivo da greve e outros motivos, elas são contabilizadas e normalmente associadas à greve. E o mesmo sucedeu desta vez. Mas como sabe, pelo menos um jornal foi até à Comissão de Acesso aos documentos administrativos para forçar a publicitação. E o Ministério naturalmente respeitou a decisão da CADA e os níveis de adesão foram publicados e são públicos. Mas como sabe também, esta é a greve, pelo menos mais uma delas, por tempo indeterminado, tem o problema que impede de dar aulas e pode não haver aulas e não haver adesão à greve por causa do sistema mas que foi encontrado. Como sabe, eu como até pode ser criticável. Como uma pessoa de esquerda que eu considero essas formas de realizar greves, a Procuradoria considera ilegal. Eu antes disso considero indignas. Eu também considero a discussão, isso não impede. Portanto, mais uma vez, voltamos à crispação. Temos que distinguir as formas de criação de uma conflitualidade social e as formas de luta que passam por, digamos, por um foco não na mobilização das pessoas, mas nos prejuízos causados, porque é a lógica que alimenta esta nova maneira de fazer as greves, que por alguma razão as organizações sindicais clássicas, sejam da CGTP, sejam da UGT, sejam independentes, não acompanham. Chama-se ética sindical. E a mobilização social. E eu não estou a dizer que não haja conflitualidade em especial na educação. Sim, há conflitualidade social, mas mais uma vez é preciso terem atenção a escala para perceber em que ponto é que nós estamos, a democracia madura que somos, que evidentemente implica protesto social, felizmente, implica conflitualidade social, implica lutas laborais, implica... O incomoda. Eu até acho que é mau sinal a conflitualidade num momento de inflação e com os efeitos que tem não ser mais alta. É sinal de pouca saúde da nossa democracia. Acho que em geral é bom a conflitualidade, é sinal de vitalidade das democracias. E uma grande vantagem que a democracia portuguesa tem tido, e teve mesmo no tempo da Troika, é que canalizou essa conflitualidade com sentido político. Mesmo nos tempos mais difíceis da Troika, as instituições políticas, as instituições democráticas nunca tiveram em causa, as formas de luta próprias das democracias nunca estiveram em causa, e as coisas mudaram e as organizações de enquadramento do protesto social, desde logo os sindicatos, nunca estiveram em causa. Isso está a mudar ou não está a mudar? Na minha opinião, há um perigo que mude. Não está a mudar ainda, mas é preciso combater esse risco.
Vamos voltar ao Parlamento. E acho que isso é uma responsabilidade da esquerda, já agora. Essa mania agora que eu pertenço à ala centrista, tome lá esta. Eu disse que pertencia à ala centrista, não disse que não era de esquerda, a ala centrista do Partido Socialista. Eu não tenho um esquerdómetro, não é essa esquerda de cada. Na semana passada, uma deputada, vamos voltar ao Parlamento, na semana passada, uma deputada de 24 anos, Rita Matias, chamou a vice-presidente da Assembleia da República senil. Edith Estrela mandou a deputada estar caladinha. O Chega não está a ser bem sucedido na estratégia que a extrema-direita usa em todo o lado, não é só em Portugal, que é desinstitucionalizar o ambiente nas instituições democráticas para as fragilizar. Quem quer que o faça, não me interessa se é A, B ou C, deve ter firmeza serena, mas firmeza da nossa parte. Em particular, de alguém que tem responsabilidades ao nível que eu tenho. Mas está a conseguir ou não está a conseguir? Eu não sei responder a essa pergunta, porque há uma pergunta anterior. Eu sei que há toda uma discussão, análise e avaliação segundo perante esta questão que é pertinente. Se uma determinada corrente aposta na desinstitucionalização ou no enfrentamento das instituições como tática, nós respondermos ajuda essa corrente a conseguir notoriedade ou não? O que é que nós devemos fazer? Devemos ignorar, com o risco de essa técnica ter efeitos, ter impactos e haver uma escalada na utilização dessa técnica, ou devemos responder com firmeza, com o risco de dar ainda mais notoriedade a quem utiliza essa técnica? Há quem o acuse, como sabe, de parcialidade que que facilita a vitimização da extrema-direita no Parlamento. Mais uma vez, se me quiser dar um exemplo de parcialidade. Há quem o acuse, eu não tenho que lhe dar um exemplo. Sabe que eu sou cientista profissional e não sei discutir na base do... a percepção diz-se que na política, você... Como sabe, na política. Até me faz muita impressão quando as pessoas dizem assim, as estatísticas dizem isso, mas a realidade é outra. Nem imagina a impressão que me dá a mim, que tenho 40 anos de ensino no primeiro ano, a tentar explicar a miúdos de 18 anos que as estatísticas são uma forma de... Nós estamos a falar de uma coisa que tem um nível de subjetividade que a estatística não resolveria o problema. Que é saber se a estratégia que tem utilizado como Presidente da Assembleia da República isso é uma coisa diferente. Trabalhos, não, isso é uma coisa diferente. Ajuda ou não ajuda? Eu estava a responder à sua citação de que há quem diga que a culpa é da minha parcialidade. Eu só pergunto, dê-me um caso em que eu tenha sido parcial na condução dos trabalhos. Depois há quem diga, de uma forma um pouco mais sofisticada aparentemente, que eu sou cúmplice, eu sou o primeiro interessado, e eu e outro fazemos isto de propósito. E isso, mais uma vez, é a mesma coisa. Eu acho que devemos à nossa inteligência de nós dois não gastar 30 segundos com isso. Não, mas eu quero gastar 30 segundos. Agora há um ponto. A minha inteligência aguenta. Não, mas deixa-me só dizer uma coisa e já vamos à sua pergunta. Porque antes dessa pergunta sobre o cálculo, eu tenho uma pergunta ética e institucional anterior. Eu devo, quando um deputado, quem quer que ele seja, um deputado diz, mas diz quase explicitamente, que os ciganos são coletivamente responsáveis por um homicídio, que os migrantes estão aqui para nos roubar, ou chama bandido a um presidente de um país amigo, eu devo intervir ou devo ficar calado? E eu digo que eu devo intervir independentemente dos efeitos. Quer dizer, mas com que cara é que eu posso assumir de novo a cadeira de presidente do Parlamento se ficar quieto, se fizer de conta que não ouvi, ou se... O meu silêncio é cúmplice. Não precisa de perguntar o que é que eu acho sobre isso, porque imagina, agora eu vou-lhe dar um exemplo. Vou-lhe dar um exemplo depois concreto. Discutimos vou pegar um exemplo concreto. Até o seu exemplo mais bem conseguido, se quisermos. Aquele que teve mais aplausos, que mais pessoas gostaram, que é aquele momento do Buda. Não. Espero que tenha algum sentido de humor. Não, tenho. Não só achei graça, gostei e até acho que resultou. Mas não estávamos perante, ou seja, estamos de facto perante um momento de interferência no debate. Não é interferência. No sentido em que, evidentemente, pôs o
se quisermos, o deputado numa situação menos... mas não é interferência. Num momento em que não havia propriamente nada que o justificasse. Não é interferência. Vou pegar no exemplo porque é dos últimos. Eu peço desculpa, não aceito esse argumento, porque não é interferência. Em primeiro lugar, porque o Presidente em exercício não interfere. O que recorre ao artigo 89, que diz que ele intervém, e não diz pode intervir, diz intervém sempre que o discurso se torne injurioso ou se afaste do... Que aliás o que aconteceu com a Edith Estrela. E neste caso foi uma interpelação. Portanto, eu respondi a uma questão. O deputado em causa já tinha dito uma coisa que a grande maioria da Câmara que tinha causado o repúdio da grande maioria da Câmara, que era voltar a despropósito a referir-se de forma injuriosa a uma personalidade estrangeira. Lula da Silva, sim. Não, minto. Peço desculpa. Já se tinha referido de forma inaceitável, enviamente, àquele triste episódio do assassínio de 2 mulheres no centro Gemelli de Lisboa por um refugiado afegão. Ia dizer segunda vez quando eu o interrompi. E depois fez um comentário jocoso, aliás, agradável, sobre a minha costela de banqueiro. Eu respondi de forma também, humorada, e o episódio passou sem nós termos que voltar àquela triste referência ínvia a estrangeiros que vêm matar pessoas à nossa pátria. Mas o que eu ia dizer há pouco, que é as pessoas, aquilo que não queria perder 30 segundos, sim. mas há uma ideia, porque é assim, sim. Isto não é novo. Ou seja, quando nós olhamos, por exemplo, para o que aconteceu em França, e do meu ponto de vista objetivo, provavelmente discorda de mim, que Emmanuel Macron explorou o mais que pôde o confronto com a extrema-direita, que é mais forte em França ainda do que é aqui, porque isso foi benéfico para ele do ponto de vista político, porque, como se viu, aliás, em várias eleições, a esquerda, o resto da esquerda, ele não é propriamente esquerda, mas os eleitores à sua esquerda se viam o adversário extrema-direita era o melhor possível para Macron. E a minha pergunta é se não há uma certa tentação de repetir essa fórmula. Da minha parte, nenhuma, até porque eu não concordo com a sua interpretação. A minha interpretação é bastante diferente e, aliás, é bastante mais simples. Porque é que Emmanuel Macron ganhou as primeiras eleições em França em 2017? Por aí. Sim. Porque os meus primos, o Partido Socialista Francês, abandonou. E abandonou. Governaram com a maioria e destruíram-se a si próprios. Governaram e entrou numa deriva que deixou o centro e o seu eleitorado órfão. Não responsabiliza Hollande, responsabiliza o que veio depois de Hollande. Não, responsabiliza o Hollande, naturalmente. E não entrou em deriva nenhuma, aliás, muito próximo politicamente. Entrou. O Partido Socialista Francês pós-Hollande não entrou numa deriva, aliás, que ainda não saiu. Depois da catástrofe que ainda não saiu. Mas depois da catástrofe Hollande. Na sua opinião, na minha opinião, não tem esse qualificativo. Mas mesmo que o mandato de Hollande merecesse depois uma derrota nas urnas, há formas de nós perdermos sem perder a nossa identidade, o nosso eleitorado, a nossa razão e a nossa capacidade de continuar como alternativa. E, na minha modesta opinião, o Partido Socialista Francês não fez nada disso, não cumpriu nada disto. E o Emmanuel Macron apresentou-se às eleições com, aliás, a única proposta, veja bem o que eu vou dizer, progressista, que surgiu nas primeiras eleições que ele ganhou. Macron a defesa da Europa. Sim. Progressista. Está a ver? Não, eu dou a minha opinião. Claro, com certeza. Só apenas confirma aquilo que eu disse na minha apresentação. É a ala mais centrista do Partido Socialista. Como vê, não tem nada de crítico. Há quem defenda que, caso o PSD fique em primeiro, o PS deve viabilizar o seu governo para que não dependa do Chega. Concorda com esta ideia? Acho essa ideia bastante peregrina. Até porque não há nenhuma razão para presumir que isso venha a acontecer. Porque é que um partido político
deve organizar a sua política em função dos cenários que o penalizem. Por acaso, as sondagens hoje indicam que isso é possível, não é? Que o PSD pode ganhar as eleições sem ter condições para governar sem o Chega. Parece-me uma linha muito estranha. Agora, o que eu posso dizer, porque eu não gosto, frequentei demasiadas vezes os corredores da Faculdade de Economia e depois o Governo, para não curar de saber de previsões e projeções. Prefiro, eu aliás de formação inicial sou historiador, prefiro ter em conta o passado recente ou mais remoto, que nos ensina bastantes coisas. E o que eu digo é que em 2015, se o Partido Socialista tivesse aceito ser a muleta para a frente de Portugal, ter-se-ia suicidado. É verdade, mas nós estamos a falar de outras circunstâncias. E houve condições em que... uma maioria. E houve condições em que... E, portanto, o que nós temos que fazer agora falo como socialista, naturalmente, e se esta entrevista não é ao Presidente da Assembleia da República. O que eu digo agora é que o Partido Socialista mobiliza-se para evitar qualquer outro cenário que não seja o cenário em que ele ganha as eleições. É isso que deve fazer. Já tivemos esta conversa aqui, mas ela ganhou uma nova atualidade. Não vamos perder muito tempo com ela, mas de qualquer das formas eu acho que é um tema sempre importante. Defende que, tão importante como a divisão entre a esquerda e a direita, quando já tivemos aqui há uns anos, que tão importante como a divisão entre esquerda e direita é a divisão entre os que estão abertos e fechados à globalização. Penso não estar a atrair o seu pensamento. Não. A consequência deste raciocínio é que junta as correntes social-democratas às neoliberais e atira o resto para o mesmo saco. Não é a receita para entregar os derrotados da globalização aos inimigos da democracia? É uma boa pergunta. Portanto, a minha tese é que a divisão esquerda-direita é muito importante. Portanto, eu não acredito nessa ideia de que esteja ultrapassada, não acredito na ideia de que o centro representa em si um lugar político. O centro é um não lugar político. Sim, portanto, há uma direita mais perto do centro e uma da esquerda mais perto do centro, e há uma direita mais longe do centro e uma esquerda mais longe do centro. E, na minha opinião, é positivo que a esquerda esteja mais perto do centro e que haja também forças à direita mais perto do centro. E, portanto, eu acredito na capacidade para um regime político democrático que resulta da alternância entre centro-esquerda e centro-direita. E essa é mais uma das vantagens do sistema político português. Agora, digo que a distinção esquerda-direita não basta, porque é preciso acrescentar-lhe essa distinção entre democráticos e autoritários. Há uma esquerda autoritária, há uma esquerda revolucionária, há uma esquerda autoritária, há uma direita autoritária, há uma direita democrática, há uma esquerda democrática e, portanto, essa divisão é importante. Acho também que é muito importante a divisão entre conservadorismo e progressismo. Há uma esquerda profundamente conservadora e há uma esquerda progressista, que aliás se situa no centro-esquerda e não na esquerda dita radical. E há também uma diferença entre o que eu chamo cosmopolitismo e fechamento, e nacionalismo. A globalização é muito interessante porque a globalização foi um processo que teve efeitos muito importantes, designadamente em matéria de crescimento económico no chamado Sul Global, tirando centenas de milhões de pessoas à pobreza, seja na China, seja na Índia, seja na América Latina, seja na África subsaariana. Nós não conseguimos, na regulação da globalização, e nesse nós, eu incluo aqueles que estão próximos do Partido Democrático americano, que estiveram próximos de Bill Clinton ou de Tony Blair e outros, nós não conseguimos regular aquilo que na globalização significou a mundialização do sistema financeiro e a circulação absolutamente livre dos mercados do capital. E, portanto, nós temos que aprender, e o ensinamento que eu retiro, quer dos limites da globalização, portanto, das crises de 2008 e depois
a crise na Europa de 2010, é que a regulação da globalização financeira é essencial, até porque hoje já todos sabemos que no fim do dia vem bater à porta dos contribuintes. E há outro elemento também muito importante, e esse é mais recente, que é a globalização naquilo que põe em causa, nos seus efeitos geopolíticos e geoestratégicos, também pode ter que ser contida. Isto é, a ideia de que nós podemos ficar com os serviços mais sofisticados, com as tecnologias mais avançadas e exportar a produção de fármacos para a Índia e a exportação de produtos industriais de pouco valor acrescentado para a China, para a Indonésia ou para o México, essa ideia é muito perigosa do ponto de vista geopolítico. E, portanto, pode dizer sim, eu sou cientista profissional e, portanto, estou constantemente a rever as minhas ideias, rever no sentido do review em inglês, portanto, a avaliar, umas vezes corrijo, outras não. E no caso da globalização, a minha reflexão leva-me, se eu hoje publicasse uma segunda edição daqueles valores da esquerda democrática, teria que fazer estas duas correções. A globalização dos mercados financeiros, a irrestrita circulação de capital, colocou em perigo outros aspectos da globalização, designadamente o comércio internacional justo e regulado, por um lado, e por outro lado, hoje em dia, não se pode pensar a economia mundial sem pensar ao mesmo tempo a geopolítica mundial. O que se calhar quer dizer que o abertos ao mundo e à globalização e fechados ao mundo e à globalização tem ele próprio bastantes matizes. Sim, é preciso não ser ingênuo. E eu por acaso acho que a social-democracia, ou o centro-esquerda, como quisermos dizer, ignorou essas matizes e tem, aliás, bastantes responsabilidades. Tem a ver com a pergunta que eu vou fazer a seguir, vou dizer porque é que digo. Aliás, referiu-as em parte. Nos anos 90 o capitalismo perdeu medo do comunismo. Eu, pelo menos, acho que isso tem relevância para o que aconteceu ao próprio capitalismo, e com isso a social-democracia perdeu ela própria hegemonia nas sociedades ocidentais. Ou seja, eu acho que a social-democracia foi ela própria, não sendo isso previsível na altura, vítima da queda do muro. Ao ponto de Thatcher ter dito que a sua maior conquista foi Tony Blair. Bill Clinton foi o mais relevante obreiro do processo de desregulação financeira dos Estados Unidos. As reformas laborais de Schroeder foram responsáveis pela contração salarial na Alemanha, que aliás teve efeitos em toda a Europa. Ou seja, a minha pergunta é se a social-democracia não resultou, a crise da social-democracia, que não sei também se acha que há uma crise da social-democracia, não resultou de um suicídio ou de uma desistência da própria. Em primeiro lugar, eu resisto um bocadinho a tratar destas questões em termos morais. Desistiu, foi responsável, suicidou-se, renunciou, traiu. Eu não utilizei a expressão traiu, nunca utilizei a expressão traiu. Estou eu a dar exemplos de termos. A expressão traição é sim moral, enquanto a expressão morais. Desistência não é propriamente moral. Mas... notou, fez aí o inventário dos débitos, eu podia fazer o inventário dos créditos da social-democracia tal como ela se envolveu no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França dos anos 90, designadamente do ponto de vista das reformas políticas, do ponto de vista da dinâmica de crescimento económico, do ponto de vista dos poderes de redistribuição e por aí fora, do ponto de vista da sustentabilidade do Estado Social, nunca esquecer este facto. Mas é verdade que a social-democracia, como aliás a democracia cristã, enfrentam hoje desafios que, se estivéssemos em Bruxelas, eu chamaria existenciais. É verdade. É verdade. Porque quando nós... E aí até Portugal é uma exceção positiva, mas é uma exceção. É uma exceção, porque... aliás que é uma exceção, deixa-me só fazer isto aqui para antes, é uma exceção porque é um dos poucos países, pelo menos segundo números que eu vi recentes, não vou dizer dos poucos países porque não vi números de muitos países, mas vi de países relevantes, onde a esquerda ainda representa as classes mais pobres. O que está a acontecer no resto da Europa é o contrário. É que a direita, sobretudo a extrema-direita, é que representa as classes mais pobres. Em Portugal isso ainda não aconteceu. Há países da União Europeia em que o Partido Liberal, mas um Partido Liberal, porque há liberais de direita e liberais de esquerda, um Partido Liberal de direita que representa o que de mais progressista nós conseguimos encontrar para imaginar uma alternância política. Estamos a referir
por exemplo, à Polónia, mas não apenas à Polónia. Há países da Europa em que a extrema-direita lidera governos em que participam os partidos do PPE. Há partidos da Europa que, para que isso não suceda, tem que ser o terceiro partido mais votado a nomear o primeiro-ministro e assim sucessivamente. Portanto, eu não ignoro nenhuma das dificuldades com que nós nos enfrentamos hoje, em particular aqueles que pensam de um ponto de vista social-democrata no sentido próprio, portanto vamos dizer socialista em Portugal. Eu estou sempre a dizer social-democrata no sentido e portanto essa reflexão é sempre indispensável e por isso participei com todo o gosto neste curso que é a Fundação Res Pública, que é a fundação associada ao partido em que eu milito, ainda fez há poucas semanas sobre o passado e o futuro da social-democracia. Então deixa-me fazer uma ligação a Portugal. No Ocidente a desigualdade está a aproximar-se do... Agora não compro essa tese que o crescimento da extrema-direita é uma consequência das políticas da social-democracia, como deve imaginar. Pois, imagino que não. Eu, por acaso, eu não acho que seja não acho que seja uma consequência das políticas da social-democracia. Acho que é uma consequência das políticas neoliberais a que a social-democracia ou não resistiu ou cedeu. E vou-lhe dizer, não vou dizer exatamente, é para isso exatamente. A palavra neoliberal tem as costas muito largas. Não, mas eu estou a utilizar o termo neoliberal. Olha, há aqui, aconselho aqui uma entrevista que já aqui fiz com o economista João Rodrigues, exclusivamente sobre o termo neoliberal e o desenvolvimento do que é o termo neoliberal. Portanto, estou a tentar usar não é como um adjetivo, é como um substantivo, por assim dizer. No Ocidente, a desigualdade está a aproximar-se do pré-segunda guerra, do que tínhamos antes da Segunda Guerra Mundial. Estou sobretudo a falar dos Estados Unidos, mas não só. A crise de 2009, a pandemia, os níveis de desigualdade do ponto de vista de distribuição da riqueza estão a aproximar-se nos Estados Unidos de níveis anteriores à Segunda Guerra. Desde os anos 70 até hoje, a desigualdade tem aumentado nos Estados Unidos. Em Portugal, evidentemente, não são esses os números. Portugal chegou... Os anos 70 são, pelo contrário, até o ano... Tem reduzido? Aquela famosa tese do empobrecimento tem esse pequeno problema, é que os factos são contrários. A crise de 2009, a pandemia e a guerra acentuaram este caminho. Eu agora queria falar de Portugal. Em Portugal, não estava a falar de Portugal, estava a falar do Ocidente. Em Portugal, nós estamos bastante desfasados, chegámos à democracia Mas olha que no Ocidente a história é uma história da redução das desigualdades. Eu recomendo vivamente aquele livro do Thomas Piketty, que explica bem isso. E aliás é um belíssimo elogio à social-democracia. A crise de 2009, involuntário, mas é. Involuntário não, eu acho que o Piketty é um social-democrata, é um social-democrata tradicional. No mesmo sentido em que a doutora Catarina Martins também dizia que era social-democrata. Não é a Catarina Martins, no mesmo sentido que eu sou social-democrata. Muito bem. A crise de 2009, a pandemia e a guerra acentuaram este caminho. Em Portugal, o fosso salarial aumentou, viu notícias recentes, nas principais empresas, estamos a falar do fosso entre o topo pois, mais uma vez. É como temos a vantagem, apesar de tudo, temos tido o aumento mas toda a nossa redução da desigualdade salarial recente tem a ver com o aumento do salário mínimo. Mas sabe que a desigualdade de rendimentos medida pelo coeficiente de Gini diminuiu. Sim. Lamento, mas diminuiu. Portanto, pode dizer isso são estatísticas. Não faço estatísticas. Agora não venha com a mesma coisa a primeira página do Expresso. Não é a mesma. Não. Eu não posso, para falar de uma coisa geral, pegar num setor e generalizá-lo. Não. A generalização tem regras metodológicas. Não, pode fazer uma coisa. Pode falar da concentração da riqueza, que não é exatamente o mesmo que a desigualdade. E a concentração da riqueza, na generalidade do Ocidente e em Portugal também, está a acontecer. Isso não é indiferente à própria democracia. Ou seja, a desigualdade não é só uma questão social, é uma questão política, é uma questão de coesão. Claro, coesão política. Mas, homem, eu não tenho uma visão meramente procedimental da democracia. A democracia, como qualquer regime político, necessita de um consenso social para existir. E, portanto, não é só uma questão de as pessoas irem votar em eleições. Então vamos pegar num dado objetivo. Sim. Desde o início deste século, com um intervalo na geringonça e na pandemia, porque a pandemia isto não pode ser contabilizado na pandemia, tivemos permanentemente o salário a aumentar, quase sempre abaixo da produtividade. Ou seja, isto tem um efeito. Aliás, o próprio Primeiro-Ministro tem falado sobre o facto de conseguirmos chegar aos 48% do peso dos salários do PIB, que tem a ver exatamente com a distribuição, e nós estamos a assistir, mais uma vez, neste período, a
uma redução do peso do salário no conjunto da economia. Espero não me enganar, mas penso que teve uma queda, não sei se foi de 1%, de um ponto percentual. Agora estou a dizer de cor, eu não tenho à frente, não gosto nada de dizer números de cor, mas penso que foi uma queda de um ponto percentual. Não é nisto que está a chave para a resposta à extrema-direita. Não é nestas questões que está a chave para a resposta à extrema-direita. Também, sim, mas eu faço, em primeiro lugar, faço uma distinção muito clara entre o que é a extrema-direita como corrente política e o que é o eleitorado que nela vota. E, portanto, embora pense que a Hillary Clinton foi injustamente crucificada justamente por essa lógica de dramatização e generalização, quando lhe saiu deploráveis. Não é que saiu do fundo da alma. Não creio que as pessoas, qualquer que seja o partido que votem, devam ser consideradas assim. Pelo contrário, acho que devemos olhar com muito cuidado como elas são, até porque as transferências de voto não se fazem apenas entre espaços políticos contíguos. As transferências de voto muitas vezes são voos que passam rapidamente de espaços políticos topograficamente, para continuar a metáfora, muito distantes em poucas horas. Tem dois exemplos, Estados Unidos e França, são dois exemplos disso. Espanha não é verdade, já não é assim, e Portugal até agora também não. Agora, o elemento salarial é um elemento muito importante. Não é o único, mas é um elemento muito importante. E, designadamente, nós devemos ter muita atenção ao facto de, à medida que nós vamos conseguindo progressos em várias áreas muito importantes, por exemplo, a probabilidade de ter uma escolarização secundária completa aumentou radicalmente no sentido de muito. Repare que está sempre a pegar em exemplos da educação onde isso é verdade, ou seja, nós tivemos uma progressão bastante grande na educação que não bate certo depois com tudo o resto. Por mais estranho que isto lhe pareça, o nível, a acessibilidade ao sistema de saúde melhorou também muito, e a produção operacional do sistema de saúde, em particular a Serviço Nacional de Saúde, aumentou muito, os níveis de proteção social aumentaram também muito, e à medida que nós vamos conseguindo esses progressos, o que é que acontece? As expectativas sociais das pessoas melhoram. E as pessoas tornam-se mais exigentes, e é bem que se tornem mais exigentes. Posso só pegar, é aquela frase que se costuma dizer muitas vezes, que é: esta é a primeira geração, não é a minha, geração que veio abaixo, que não tem a expectativa de viver melhor que os seus pais. E isso é mortífero para a democracia. Eu diria que pelo menos é uma das primeiras gerações, talvez seja a primeira, que não crê que esteja adquirido que o seu futuro próximo corresponda às expectativas que formou em função de ter concluído o ensino secundário ou o ensino superior, de ter uma mobilidade geográfica, designadamente na União Europeia, sem qualquer restrição, de a sua capacidade de falar línguas estrangeiras não ter comparação com os respectivos pais. Portanto, o que eu estou a dizer é, eu não sei se é uma geração que tem garantido que as suas condições de vida são piores em relação aos seus pais. Que terá uma casa, que terá uma reforma, que terá um emprego com mínimo de segurança. É o mesmo problema de generalização. Eu não estou a falar de expectativas. Expectativas só é sempre subjetivo. Não, mas é que nós, quando comparamos esta geração com a anterior, temos que comparar com o conjunto da anterior. Claro, com certeza. Senão cometemos aquele risco, aquele erro que muitas pessoas estão sempre a cometer quando dizem que agora quem imigra são os licenciados. Vá às estatísticas e percebe que a grande maioria dos imigrantes não são licenciados. Agora, os licenciados têm uma proporção no conjunto da imigração que era o dobro da que tinham há 10 anos. Porque os licenciados são muito mais hoje em dia em Portugal. Portanto. Claro, e alguns deles o que fazem é usar o seu direito à segunda liberdade, da circulação do trabalho. Não deixa de ser um problema para Portugal. Portugal estar a investir na formação que depois não usa, não é? Claro. Mas, portanto, o que eu digo é que, pelo menos, eu concordo se formular esta frase, formular a frase assim. As expectativas legítimas das pessoas, as pessoas têm que pensar que elas têm condições de realização. Há muitas vezes aquelas conversas
de café que se tem, designadamente com pessoas da minha idade ou superior, muitas vezes vê-se as pessoas a dizer, mas agora os miúdos queixam-se que não têm, que vivem muito mal, mas o que eles querem eles querem viajar para o estrangeiro, eles querem usar as low cost, eles querem um apartamento só para eles, numa área urbana, eles querem jantar fora uma vez por semana, eles querem ter consumos culturais e eu, no meu tempo, nada disto era possível. Esta conversa não faz sentido. Não faz sentido. Primeiro, querem e têm direito de querer, e segundo, é isso que nós temos que responder. E por isso é que a questão salarial é tão importante, porque se nós não tivermos um push, portanto um empurrão na estrutura dos salários e designadamente na distribuição do rendimento nacional para o trabalho, teremos a curto ou a médio prazo um problema de legitimidade da democracia junto dessas gerações, portanto, por acaso acho que já temos, do futuro. Eu acho mesmo que já temos, mas posso... Não sei. Não sei dizer. Os estudos de opinião indicavam que a geringonça, pelo menos enquanto funcionou... As sondagens. Os estudos de opinião, as sondagens... Sabe que eu sou sociólogo, eu olho assim para umas sondagens e aquilo... Então quando dizem assim, foi por cotas... Sim. Mas o intervalo de confiança é 90 e tal, e eu rio como um perdido. Tá bem, mas acho nem todas as sondagens também não são. Depois tem que ser cortada, senão. Não, fica. As sondagens diziam que a geringonça, pelo menos durante o tempo da geringonça, que a geringonça era uma solução popular, as pessoas gostavam daquela solução. Sim. E coincidiu com um dos raros momentos, também já falei aqui, em que se assinalavam, isso eu lembro-me especificamente, mais confiança nas instituições democráticas, por exemplo, no Parlamento, como nós sabemos, sim, não costuma em geral ser muito popular, não é só em Portugal, e que naquele período até foram também porque ganhou uma centralidade que não costumava ter. Houve devolução de rendimentos e direitos, e ganhos circunstanciais, mas não houve de facto grandes reformas, e eu não estou a falar das reformas estruturais, porque a oposição de direita costuma falar. Estou a falar de grandes reformas, poderá dizer que o aumento do passo, a redução do passo social é uma grande reforma. Vou-lhe dar um exemplo, como a habitação, por exemplo. Estamos a falar de uma reforma dessa magnitude, não estou a falar de mudanças, mesmo que sejam muito importantes, não são reformas da forma como o Estado intervém numa determinada área. As reformas, este tipo de reformas são muito mais difíceis agora, com um momento económico mais difícil, com um desgaste maior do governo. Não se desperdiçou a oportunidade da geringonça para fazer algumas deste tipo de reformas, e em que havia ainda por cima um ambiente político que as tornariam mais fáceis do que agora. Não creio. Em primeiro lugar, deve saber que eu faço uma avaliação positiva da geringonça, acompanho o sentimento popular nisso. Aliás, é o facto de o sentimento popular ser muito favorável à geringonça uma das razões que explica a maioria absoluta do PS em janeiro de 2022. O PS foi quem mais lucrou com ela. Não, é que as pessoas não compreenderam que uma parte da geringonça tenha mandado abaixo a geringonça. Tínhamos que fazer, já não havia geringonça nessa altura, mas tínhamos que fazer. Estou a dar a minha opinião. Agora, houve reformas que se fizeram, houve mudanças estruturais que se fizeram, do ponto de vista da acessibilidade, do ponto de vista das energias renováveis, do ponto de vista da mobilidade. Houve reformas que não se fizeram, não se fizeram nesse tempo. O principal exemplo que pode ser dado do ponto de vista do tempo político de maturação das políticas e, portanto, da implementação das políticas é mesmo a questão da habitação, mas se já se sentia que era uma panela de pressão, ou seja, que o problema estava em crescimento. Mas nenhum governo tem 100% de êxito. Nenhum governo tem 0% de casos. Nenhum governo tem 0% de conflitos internos. Nenhum governo tem 0% de problemas de descoordenação. Quer dizer, não estamos... Isto não é o... Mas não é o reino da fantasia. Mas não sente que se perderam algumas oportunidades? Talvez, quer dizer, algumas reformas que o país precisa eram impossíveis com a composição política do Parlamento. Eu já ouvi dizer isso, mas ainda não percebi qual era, porque qual é que o governo não conseguia fazer, entretanto fez.
Não. É que agora o Governo tem maioria absoluta. Deixou de ter essa composição. Qual foi a reforma olha, que o Governo... uma das reformas que eu acho que há todas as condições para este Governo fazer e era impossível fazer no tempo da geringonça é a reforma da gestão do Serviço Nacional de Saúde. Tenho, aliás, pessoalmente, bastantes expectativas em relação ao trabalho ao nível da gestão do Serviço Nacional de Saúde. Porque nós, durante a geringonça, conseguimos fazer, e depois continuamos, uma coisa que era muito importante, que é aumentar os níveis de financiamento do Serviço Nacional de Saúde, mas aquilo não vai lá só com o aumento dos níveis de financiamento sem aumentarem os níveis de eficiência. E, portanto, aí julgo que é uma das reformas que é possível fazer. Outras que é possível fazer é mesmo na habitação, porque, na minha opinião, mais uma vez, a reforma que o país precisa na habitação não teria a maioria no Parlamento. Por acaso, não podemos ser científicos neste termo, nem eu, nem nenhum de nós os dois. Claro. Por acaso acho que está mesmo enganado, ou seja, acho que este mesmo pacote, no que ele tem de essencial, se houvesse geringonça, teria sido muito mais fácil passar. Os partidos, como deve imaginar, não se comportam de forma indiferente se estão numa relação se têm influência no poder ou se estão pura e simplesmente na oposição. Pois, mas é pena porque isso denota miopia política. Mas isso todos os partidos, incluindo o Partido Socialista, quando estão na oposição não se comportam da mesma maneira de quando estão próximos do poder. Claro, mas uma das coisas... Em relação até às mesmas coisas. Uma das coisas que eu nunca consegui compreender no sistema político português e que pensei ingenuamente que teria sido resolvida com a experiência de 2015 a 2021. A 2019? Digo 2015 a 2021. Só pode haver uma aliança com todas as partes. De 2015 a 2021 é esta ideia de que quando o governo é de esquerda, a oposição, as forças políticas à sua esquerda têm que estar necessariamente em oposição sistemática a esse governo. Uma coisa que eu nunca percebi no funcionamento do sistema político português e que não há, aliás, adiante. Portanto, estávamos a falar das reformas que a geringonça não conseguiu fazer. Eu não tenho essa visão de que a geringonça tenha sido puramente gestionária. Eu não diria, não é próprio. Eu disse conquistas muito longe disso. Conquistas circunstanciais, o que não é exatamente a mesma coisa que gestionar. Gestionar, eu acho que este governo é um bocadinho. Não sei se quero que eu diga que uma das principais reformas que foi possível fazer durante a geringonça, apesar da geringonça, foi justamente o país reconquistar graus de liberdade económica que tinha perdido. Veremos. Quer que eu diga através das contas certas ou é demasiado? Depois da queda do governo, o Bloco e o PCP caíram bastante. O governo não caiu, o Parlamento é que foi dissolvido. Eu queria dizer o Bloco e o PCP, peço desculpa, caíram bastante. Haverá seguramente... Não, é que tecnicamente o governo não caiu. Não, está sim. O Parlamento... Tanto assim que depois durou até ao fim de março de 2022. Sim, mas isso foi por causa daquele acidente, como aquele acidente em que o Rio ofereceu mais um deputado. Havia gente que queria que o PS tivesse pela primeira vez 2 deputados pela Europa. O Rio ofereceu um deputado. Não, pela segunda vez. Partido Socialista. Haverá seguramente culpas próprias do Bloco e do PCP, que aqui já sublinhou. Mais uma vez, não falem culpas. Responsabilidades, como queira. Mas este não foi um resultado desejado pelo Partido Socialista. Foi, aliás, o Partido Socialista queria a maioria absoluta, como é absolutamente legítimo que a queira, mas a minha pergunta é se do ponto de vista estrutural esta maioria absoluta não acabou por ser um presente envenenado para o Partido Socialista. Ou seja, se o que aconteceu não foi uma inclinação tal do debate político para a direita. O Bloco e o PCP também têm uma função, não é? Que é conseguir equilibrar a balança da coisa e, com a sua redução, a maioria absoluta do PS, se neste momento o debate não está muito mais inclinado para a direita, isso não cria dificuldades até ao Partido Socialista. Que o debate político esteja mais inclinado à direita do que estava antes de 2019 é um facto que eu não contesto e que pessoalmente me preocupa bastante. Que tenha sido a maioria absoluta do PS a provocá-lo, tenho muitas dúvidas. A maioria absoluta do PS resulta de uma coisa muito simples. E a redução do Bloco as pessoas quererem
que o PS governasse com os apoios parlamentares que tinha e castigarem aqueles que, na interpretação das pessoas, não se dizer se boa se má, eram os responsáveis por esse objetivo que as pessoas queriam não se realizar. A minha pergunta é se isso não acabou por ser negativo então, para o próprio Partido Socialista. Em vez de votarem no próximo, votaram diretamente no produto. E a minha pergunta é se isso não prejudicou o próprio Partido Socialista hoje, quando olhamos para o debate político. Não sei se prejudicou o Partido Socialista. Creio que prejudicou o sistema político-partidário português. Porquê? Porque a consequência disto foi uma redução da influência política e social do PCP e do Bloco de Esquerda que excede aquilo que, para mim, que não tenho nenhuma espécie de simpatia doutrinária por esses partidos, uma redução, dizia, que me pareceu excessiva e que é prejudicial para o equilíbrio democrático e para a expressão política da diversidade social que o país é. E, portanto, nesse sentido, sim. Como da mesma maneira, a emergência de um partido liberal no Parlamento parece uma coisa positiva. Se bem que este Partido Liberal é um pouco diferente dos outros partidos liberais europeus. Está à procura do seu lugar, eu não vou fazer nenhum comentário sobre isso, naturalmente, mas eu creio que o sistema político português político-partidário tem duas vantagens ligadas entre si. A primeira é a força dos partidos centrais e, portanto, é o facto de a alternância se fazer na liderança do governo entre o PSD e o PS e o PSD, e dois, ter também outras expressões sociais, outros grupos sociais, outros interesses sociais, outras trajetórias sociais representadas politicamente no Parlamento, através do CDS, os conservadores, através agora os liberais, o PCP, o Bloco de Esquerda e por aí. Portanto, eu acho que este sistema político-partidário, que ao fim e ao cabo tem dois pés um bocadinho mais gordinhos e depois outros pés que vão equilibrando e às vezes são necessários, é um elemento que tem se revelado ser positivo. Começam a indicar que isso pode mudar, não é? Com o grande crescimento do É verdade. Eu não acredito muito em sondagens. Bem, pelo menos nas últimas eleições, por razões técnicas, tinha razões para não acreditar e até vos correu bem. Por razões técnicas, profissionais e também porque há um problema que já não é técnico, portanto já não é um problema das pessoas que realizam as sondagens, mas é um problema das pessoas que leem as sondagens. Por mais vezes que os grandes especialistas em sondagens, por exemplo o professor Pedro Magalhães, diga, atenção, que isto é a medição, no momento preciso, é um retrato. Um retrato num momento em que as pessoas não têm que realizar a decisão e sabem isso, do estado da opinião e não pode ser extrapolado tal qual para o que vai ser a decisão das pessoas. Luís Montenegro na entrevista até usou isso para explicar que se fossem eleições, noutro momento o PSD teria mais do que dizem as sondagens, porque as pessoas estão a votar a pensar quem vai governar. É possível, em abstrato tem razão. É muito diferente das pessoas receberem um telefonema e dizerem, você, quem pode e tal. Eu diria que da outra parte também é preciso ter em conta que se estivéssemos nesse momento, as pessoas estariam a fazer uma comparação. Que os estudos pós-eleitorais têm mostrado que em Portugal é uma comparação decisiva, que é a comparação não entre os partidos, mas entre os candidatos a primeiro-ministro que os partidos apresentam. Portanto, tudo isto é complexo, mas eu não sei se a relação de causalidade é tão direta como estava a fazer, mas sim, o momento que nós vivemos é um momento que devemos viver com esta circunstância. No imediato parece que o sistema está mais estabilizado, mas o custo dessa estabilização pode ser alto a médio prazo. E, portanto, é preciso sempre ter, não é magnanimidade, mas é uma característica dos vencedores, que é não abusarem da sua posição de vencedores. Há quem tem... Não vou utilizar outra vez a expressão há quem, digo eu. Provavelmente às vezes o Partido Socialista tem abusado da sua posição de vencedor
nesta fase. Dito assim, é difícil não contestar. Às vezes o Partido Socialista tem abusado. Mas por assim, o Partido Socialista durante esta entrevista, às vezes você tem abusado. Eu não, eu abuso sempre, não é toda a vez. Nessa formulação. Imagino que não vai anunciar aqui a sua candidatura presidencial, por favor, se o quer fazer. Eu não posso anunciar uma coisa que. Se quiser fazer, esteja à vontade, claro. Julgo que também não afasta das respostas que vi e, portanto, não espero uma grande caixa aqui. A minha pergunta é se isso está em ponderação para si ou não está em ponderação. Não está em ponderação. Acha que o PS deve ter um candidato próprio apoiado pelo partido, coisa que não acontece desde a segunda candidatura de Manuel Alegre? Eu acho três coisas. Acho, em primeiro lugar, que o Partido Socialista tem que ter uma candidatura forte nas próximas eleições presidenciais, porque há praticamente 20 anos que não conseguimos apresentar uma candidatura forte. Forte reportada a eleição de 2006, 2011, o Partido Socialista apoiará um candidato. Isso lhe era, quer dizer, em condições normais, apoiará um candidato. Houve até uma altura em que eu cheguei, como dirigente do Partido Socialista, a participar em duas sessões não de apoio, porque só apoiava um candidato, mas sessões do partido, e numa delas era outra candidata que estava a apresentar o seu programa. Mas, portanto, eu acho, em primeiro lugar, que o Partido Socialista não pode estar ausente da próxima eleição presidencial e deve apresentar um candidato forte, e acho, em segundo lugar, que uma condição para ser forte é exatamente que o PS consiga estar unido em torno desse candidato, que ao mesmo tempo possa projetar-se para fora do PS. Evidentemente que uma candidatura presidencial não é uma candidatura partidária, mas é muito importante que a esquerda que eu pertenço e o centro-esquerda estejam bem representados nas próximas eleições, e para isso é essencial a presença do PS e a unidade do PS. De onde deduzo a terceira coisa, que eu contribuirei modestamente para que esse objetivo possa ser cumprido. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que farei o que for necessário. Isso é quase um sinónimo. A minha pergunta é: o que é que isso quer dizer que contribuirá? Contribuirá no debate ou contribuirá de uma forma um pouco mais ativa? O que eu digo é, portanto, a quarta coisa é que não faz nenhum sentido discutir as eleições presidenciais antes, imagino eu, de 2025. Ponto. Como é que vê a Agora, como sabe, já foi perguntado uma vez se eu enjeitava em absoluto o X. Bem. E respondi: nunca enjeitei em absoluto o X. Pronto. Nunca renunciei aos meus direitos. Como vê a possibilidade de voltarmos a ter um presidente militar? Acho que seria uma excentricidade. Até porque quando tivemos nós tivemos dois presidentes militares na transição, o general Spínola e o general Costa Gomes. E depois tivemos um presidente militar que foi um presidente civil. Isto é, o general Ramalho Yanes, que era militar de profissão, que foi escolhido e apoiado pelos partidos democráticos vencedores do 25 de novembro por ser militar e como uma espécie de decorrência do segundo pacto MFA a partidos. O general Ramalho Yanes apresentou-se às eleições e cumpriu os 2 mandatos como um presidente civilista, não como um presidente militar. Ele, aliás, foi muito importante na criação de condições, no âmbito das competências dele, para que a transição civil fosse plenamente conseguida e depois coroada na revisão constitucional de 82. Portanto, eu não acho que as pessoas estejam presas ao seu presente ou passado profissional. Entendo evidentemente que uma das condições essenciais, uma das regras essenciais da nossa Constituição da República é que o poder civil, melhor dito, o poder militar obedece ao poder civil, e espero que todos compreendamos que isso é um adquirido da nossa democracia. Como é evidente, eu não estou a dizer um militar no ativo, não é? Quer dizer, um militar no ativo por natureza, aliás, não pode
penso eu, por acaso acho que pode até ser candidato, mas pelo menos não é habitual ter atividade política. A minha pergunta é, alguém com um perfil militar, que é associado pelos portugueses ao perfil militar, voltar a estar numa presidência da República? Isso quer-me levar para aquele mundo das projeções, dos SES, que é um mundo que não me diz nada. Muito obrigado por ter aceitado este convite. Nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.